Pessoal, quanto tempo que eu não apareço aqui no canal do YouTube, verdade. Na verdade, eu sempre fui blogueira mesmo mais de escrever, por isso que eu mantenho meu site. Inclusive, já vou falar das novidades para esse ano. Mas a vida é o que acontece aqui, né, no presencial. E eu passei por muitas mudanças, mudanças físicas, de local de trabalho, mudanças de moradia, enfim. E a gente vai tomando decisões, né, ao longo da vida, daquilo que é melhor pra gente não surtar, né? Eu prezo muito pelo equilíbrio, por ser uma pessoa equilibrada, e quando eu percebo que eu tô muito ansiosa, com palpitações, muita preocupação, porque tem que fazer, eu falei, mas tem que fazer? Então, assim, óbvio que eu levo isso aqui a sério, mas eu preciso botar na balança a minha vida aqui fora, né? Aquilo que faz sentido naquele momento. E acho que agora, quando entrar as férias e eu pude refletir e pensar essas semanas, né, de todo o processo e de tudo que eu quero fazer e realizar, não só no meu trabalho, mas na minha vida pessoal, né, das nossas realizações, eu penso que eu não posso abandonar esse canal do YouTube. Eu sempre gostei de comunicação, desde da época que eu estava no ensino médio, e quando eu me mudei para cá de novo, que é perto de onde eu fiz o ensino médio, da escola, né, perto da escola que eu fiz o ensino médio, me veio essa reflexão de como que desde aquela época eu já gostava. Meu primeiro projeto foi um projeto de uma revista, isso antes de fazer a faculdade de design gráfico, que era um projeto de uma revista sobre arte e cultura, porque na época eu fazia teatro, eu fazia violão, eu era muito envolvida, né, nesses extra activities, né, essas atividades extracurriculares, e todas elas eram voltadas para as artes. Eu nunca fui muita pessoa do esporte, sempre fui a pessoa das artes. Então eu fazia várias coisas, fiz pintura, fiz escultura em argila, enfim, na época onde tinha oportunidade de aprender, eu ia atrás para aprender e fazer o curso. E isso me trouxe a memória do quanto que eu já gostava. Eu produzia, eu toquei em banda, eu ensaiava, tocava em banda, eu sei tocar violão e guitarra, enfim, eram tantas coisas que eu fazia, e todas elas voltadas sempre à comunicação e à arte. E o YouTube é comunicação, né, de certa forma, e tem a parte de arte, né, que tem pessoas que editam maravilhosamente bem os vídeos. Eu também cheguei a fazer edição de vídeos, enfim, na faculdade de design a gente aprende, né, um pouco de tudo. A gente aprende texto publicitário, a gente aprende sobre identidade visual, a gente aprende história da arte, e dentre tantas outras coisas. E essa lembrança me trouxe a esse cerne de quem eu sou realmente, né? Das coisas que eu gosto de fazer e que eu não posso abrir mão, porque é como se fosse um hobby, né? E a gente não pode viver só em função de trabalho. Eu também estudo muito, né? E eu precisava apesar de parecer trabalho, para mim funciona mais como um hobby. Então eu tô meio que colocando as coisas no lugar delas, sabe? Organizando a minha vida e colocando cada coisa no seu lugar. E, enfim, eu estava aqui refletindo nessa manhã sobre esse retorno e eu não sei ainda exatamente a temática do canal, se eu vou abrir um outro canal no YouTube para falar desses assuntos, mas eu gosto muito de falar sobre evolução, né, sobre como a gente pode melhorar, enfim, em todas as áreas da nossa vida, porque eu leio muito sobre isso, leio muito sobre liderança. Inclusive eu tô aqui com um desses livros que eu tô relendo, que é Aprenda Como Líder. É um livro maravilhoso com vários líderes e eles falam, né, de sua trajetória e de como se tornaram líderes, né, o momento que deu um start neles. Eu gosto muito de ler sobre isso porque me instiga a melhorar,
né? Sempre. Tanto na vida pessoal, pra gente ser melhor na vida pessoal, quanto na nossa vida profissional, porque, na verdade, eu vejo tudo como um todo. Eu não consigo fragmentar muito a minha pessoa entre a pessoa profissional, a pessoa pessoal, enfim. Eu sei que exercemos vários papéis nesse mundo, mas eu me enxergo hoje como um ser só, fazendo todas essas funções. Não consigo me ver a Lauren que trabalha, a Lauren que estuda, a Lauren que cuida do filho, a Lauren... Eu sou um ser humano pleno e tenho todas essas funções. Tem pessoas que conseguem fragmentar, né? E inclusive mudar de identidade em cada um dos locais. Eu consigo hoje permanecer, acho que a mesma pessoa em todos os locais. Eu sou eu e pronto. Enfim, essa sou eu. E isso me trouxe um equilíbrio muito grande em relação a todos esses papéis, né? E principalmente, minhas torradinhas ficaram prontas. E principalmente em relação àquilo que a gente nasceu para ser, né? Que a gente, nessa busca desenfreada de quem eu sou, o que eu vou fazer, e a gente fica muito, acho que, preocupado dessa questão de sermos úteis, né? Dessa utilidade. Em que eu vou ser útil? Eu sirvo para quê? Eu presto para quê? Quando, na verdade, nós somos muito mais do que só sermos úteis, né? Nós somos seres humanos que temos tantas coisas lindas dentro de nós, dentro da nossa mente, nossa alma. Nós não somos só aquilo que produzimos, nós somos mais do que isso. E essa reflexão eu acabei criando um novo blog, porque aí é um blog mais específico, né, sobre essa questão da vida adulta e de como nós podemos melhorar enquanto pessoas. E eu criei um novo blog, que é o Elevate Your Journey, que é um lema que eu carrego comigo, né, que é elevar a nossa jornada, que é essa busca de sermos melhores, mas não sermos melhores nesse sentido performático que os coaches nos mostram muitas das vezes. Eu leio muitos coaches, eu não acho que seja totalmente irrelevante, eu acho que precisamos muitas das vezes de um chacoalhão, e acho que eles têm essa função de nos fazer pensar que podemos mais. É a função daquele treinador, né, de futebol, daquele treinador, né, que está ali com você. E a função do coach é ser um treinador, é de nos instigar a sermos mais. Mas o meu convite, ele não é muito performático, daquilo que você vai poder exercer para fora, e sim a reflexão por dentro, porque tudo começa no cerne da nossa alma, daquilo que está dentro de nós. Então eu escrevi alguns textos, estou fazendo uma série, né, lá nesse blog, que eu vou deixar aqui embaixo para vocês acompanharem, seguirem se vocês quiserem. E, obviamente, eu continuo com o meu site, loreassunção.com. Nesse site é onde eu organizo, né, não só os meus pensamentos, mas também a parte do inglês. Porque o inglês é uma ferramenta maravilhosa para a gente evoluir. O inglês, ele me trouxe tantas coisas legais, né? Tanto acesso cultural, tanto acesso a conhecimento, que muitas das vezes não está. E quando eu penso nessa questão do inglês, eu penso ele como uma ferramenta mesmo, né? E é uma ferramenta útil, necessária e que ainda continua, né? A gente precisando mesmo com inteligência artificial, não sei ainda como que vai evoluir essas ferramentas de inteligência artificial, se em algum momento a gente não vai precisar mais ser poliglota, não vai precisar mais ser bilíngue, mas enquanto isso a gente trabalha. Mas eu quero aqui só fazer um parênteses, que o estudo dos idiomas, né, de qualquer coisa na verdade, ele não está só inerente àquilo que a gente pode produzir enquanto profissionais, né, principalmente, que as pessoas procuram inglês para
melhorar o lado profissional, né? Ou porque precisam ali para concluir, enfim, trabalhos e projetos de faculdade, estudar fora. Mas é legal a gente ter esse conhecimento. E uma outra reflexão que eu quero fazer aqui com vocês é dessa era da inteligência artificial, que a gente vê que as pessoas, pelo menos algumas que eu escuto, principalmente de alunos, falando que não é necessário estudar mais, porque a inteligência artificial já faz esse processo. E aí eu quero deixar esse alerta porque, na verdade, a gente estuda não só para produzir, a gente estuda para ter esse conhecimento para a gente, porque é importante para o nosso desenvolvimento cerebral. Nosso cérebro, ele precisa de exercícios também, assim como o nosso corpo, né? E a gente estudar é um exercício. E quando a gente estuda um outro idioma, a gente atinge outras áreas do nosso cérebro, né? Então, ainda que a gente chegue num ponto que a inteligência artificial consiga te ajudar numa conversa com outra pessoa de outra língua, a gente sabe que o inglês, primeiro, é uma língua universal, né, que se estabeleceu no comércio, e que é muito mais interessante você ter esse conhecimento dentro do seu CPU aqui do que depender de uma ferramenta externa, não é verdade? Então, e isso vale não só para o inglês, mas para todos os conhecimentos, né? É muito mais interessante e importante para a nossa evolução a gente ter esse conhecimento dentro de nós. Então, eu acho que a inteligência artificial é uma ótima ferramenta, eu uso, mas a gente precisa ter esse discernimento, né? E termos também essa consciência de que a gente não pode deixar tudo a cargo de, né? Até porque quem está por trás dessas inteligências artificiais são big techs, né? São grandes empresas com pessoas que mandam nesse mundo e que têm um propósito. E a gente às vezes vai acabar perdendo o nosso propósito porque está dependendo dessa ferramenta. Então é uma reflexão que eu vou começar aqui, né, voltando a fazer vídeos aqui para o canal, e a reflexão que eu faço aqui junto com vocês, e convite, né, um convite para estar lá no meu site, loriassunção.com, onde eu tenho sempre atualizado com esse conteúdo do inglês e reflexões, e lá no meu blog novo, o Elevate Your Journey, que ele é específico, né, eu vou falar sobre a nossa vida mesmo, né, sobre evolução, sobre os perrengues, reflexões. É uma leitura densa, não é para todo mundo. É uma leitura que te faz pensar, indagar, questionar. Então, talvez não seja um convite para todas as pessoas, mas se você gosta, ou se você está num momento reflexivo, como eu sempre estou pensando, eu te convido a acessar esse blog, o Elevate Your Journey, lá no Substack, tá bom? No mais, vou terminar de tomar o meu cafezinho da manhã, passar outro café que esse já esfriou, porque todo professor fala demais, na verdade. E espero que vocês continuem aqui comigo, que em breve sai outro vídeo aqui. Tchau, tchau.